Você sabe quem você é em Cristo? Você entende a importância, o valor da sua identidade verdadeira, genuína? Como isso impacta a sua vida? Você quer saber mais sobre isso? Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você e o seu dia. Você sabe, um problema muito grande na vida de todo crente é a sua identidade. Porque uma identidade adequada, ela é fundamental. Ela é a base, ela é a base de toda uma vida espiritual. Se você não sabe realmente quem você é em Cristo, quem de fato Deus é para você, você não tem um fundamento para uma fé genuína, poderosa e que realmente produz uma vida vencedora. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, ela usa a palavra metanoia. Nós, muitas vezes, relacionamos o arrependimento com o pecado, tem o seu lugar também, é claro, mas o fato é que o verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente. Mudança de mente. Mudança de mente sobre o quê? Principalmente a respeito de quem Deus é, o reconhecimento de que Ele é um Pai amoroso e não um juiz distante querendo nos punir, e que nós somos filhos amados. Mas essa identidade é muito mais ampla e profunda. Você precisa entender que você não é fruto de um acidente cósmico. Você não é resultado aleatório da natureza. Eu amo o texto que diz que nós somos como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folha não murcha. No tempo da sequidão ele continua frutificando e tudo que ele faz, ele é bem sucedido. O salmista fala isso. Por quê? Quando ele usa essa expressão árvore plantada, ele está deixando claro que não foi uma semente jogada numa casa que nasceu no meio do mato. Não. Foi cuidadosamente plantado e foi plantado junto à corrente de águas. Não foi plantado em qualquer lugar. Então isso fala do cuidado de Deus com a nossa vida. Você precisa crer que você não foi uma escolha aleatória. Você foi uma escolha divina. A Bíblia diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia, porque Ele é Deus. Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Ele já sabia tudo e Ele te escolheu lá, nele. Então você é uma escolha divina, um arranjo divino. Por mais que talvez a sua vida esteja passando por um momento ruim ou até aqui foi uma história difícil, mas Deus te encontrou e Ele está mudando essa realidade na sua vida. Você existe e você foi criado por Deus com uma identidade específica. E até que você descubra isso, você não vai poder realmente desfrutar de uma maneira plena a vida que Deus tem para você. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância. E no momento que nós nascemos de novo, a Bíblia fala que nós recebemos um outro espírito. Romanos capítulo 8, verso 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba. Ou seja, o espírito que está em nós não é de escravo, é de filho. Você agora é filho e você precisa rejeitar toda a mentalidade de escravo. Você sabe, o escravo tem o mesmo espírito do órfão, porque os dois não têm pai. E quando você não tem pai, você não tem ninguém por você, você não tem proteção, suprimento, cuidado, direção, correção. Todas essas coisas produzem uma vida muito insegura. Mas no momento que você entende que você é um filho amado, não mais um escravo, você tem um pai, não mais um juiz, e essa verdade, essa revelação entram profundamente no seu coração, a sua vida é profundamente afetada. A sua fé se torna uma fé segura, confiante, e você vai ver a ação de Deus. Você sabe, infelizmente, muitos irmãos ainda vivem debaixo de um espírito de escravidão. Eles não vivem como filhos, mas como escravos cheios de medo. Vamos escrever algo? Deixa eu pegar uma caneta aqui.
é muito importante que você declare isso. Eu quero que você escreva que você não recebeu o espírito de escravidão, mas de filiação, para poder chamar Deus de Pai. Escreve assim para mim, ó. Eu não recebi o espírito da escravidão. Da escravidão. E sim da filiação. Vírgula. E por isso posso chamar Deus de Pai. Eu acho que isso é fundamental na nossa crença, na nossa identidade. Lembra disso. Por isso que nós estamos aqui todo dia compartilhando esse evangelho para mostrar Deus como Pai. Lembrando você que a gente está numa super promoção de férias. Nós acabamos de lançar esse super lançamento para as crianças. Gente, sério, olha isso aqui. Esse é um devocional, a presença do Pai Kids. Eles são 6 meses, 180 mensagens, começando agora, no mês de julho. Mas você pode começar a qualquer hora. Todo dia, olha aqui, ó, tem uma ilustração, tem um texto bíblico, um título, um texto é o conteúdo da graça na linguagem das crianças, uma ilustração, uma confissão da palavra e um plano de leitura para elas. Amado, o seu filho, seu sobrinho, os amigos dos seus filhos, eles precisam criar a cultura do devocional. Crianças também ficam ansiosas. E a Bíblia diz que se você ensinar a criança, quando ela ainda é criança, no caminho que ela deve andar, quando ela crescer não vai desviar. Por isso queria te recomendar veementemente, invista no seu filho, adquira esse material para ele, faz com ele. Ó, eu vou te dizer mais, compra tem alguns combos que você compra mais, está mais em conta talvez, compra para dar de presente para o semestre todo, dá para os amigos, para os sobrinhos, invista numa criança. Esse livro custa R$60, está na promoção por R$ 39,90, promoção da editora, lançamento. É só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo, você pode adquirir e vai chegar lá na sua casa. Foi lançado junto com ele esse Bob Goods aqui, que na verdade não é Bob Goods, é Colorindo na Presença do Pai. São as 40 principais histórias bíblicas para colorir. Mais um motivo para você pintar, seu filho pintar, e para vocês conversarem sobre Deus. Também está na promoção de 60 por R$ 39,90. E nós temos ainda o super lançamento da minha esposa, Tempo de Transbordar, tá bom? Para as mulheres que querem realmente viver uma vida transbordante, sucesso isso aqui, impactante, vale a pena conferir, você que é mulher. E o próprio devocional também, você pode adquirir por quase a metade do preço, tudo na promoção. Só clicar no link que aparece na descrição do vídeo aqui e adquirir. Olha para cá. Então, muitos irmãos, eles não vivem como filhos, mas como escravos ainda, cheios de medo, cheios de medo de achar que Deus vai deixá-los. Eles não conhecem a identidade de filho e por isso não conseguem se relacionar com o Pai com liberdade para desfrutar do amor, do suprimento, da vida abundante. Essa mentalidade de escravo, como eu disse para você, ela é muito semelhante à do órfão. Aqui em Lamentações, no capítulo 5, verso 1, a gente tem uma descrição do sentimento e da condição de um órfão. Como que um órfão se sente? Qual que é o sentimento dele? E esse pode ser o quadro do crente que ainda não tem a revelação da sua posição de filho, e pode ser o seu caso. Eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te ajudar a mudar isso e passar a ter um sentimento de filiação. Olha o que diz a Bíblia aqui, em Lamentações, capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, olha como ele se sente. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos, não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos.
com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Olha que coisa horrorosa. Esse é o sentimento de alguém que não se vê como Deus. Eu pergunto para você, será que muitas vezes você também se sente assim, uma pessoa humilhada, envergonhada, sozinha, faltando suprimento, não sabe se Deus está do seu lado? Querido, eu quero que hoje você mude esse conceito no seu coração. Mude essa verdade a seu respeito. Você sabe, se você ler aqui, você vai ver quais são os sentimentos de alguém assim. Ele se sente envergonhado, ele se sente, ele não tem herança, não tem, portanto ele está em desvantagem, ele não tem descanso, pessoa ansiosa, tribulada, né? Não, ele vive como escravo, quer dizer, ele vive debaixo de um jugo pesado. Essa pessoa, que mais que eu notei aqui, ela também sente desprotegido, não é? E vive sem propósito, claro, porque ele não sabe o que fazer da vida dele. Ele vive sem alegria, porque uma vez que você não tem propósito, você não tem alegria. O que você tem que fazer? Você tem que voltar para o Pai. O homem desfrutava da presença do Pai. Quando ele caiu, ele perdeu o Pai. Ele tinha uma identidade de filho. Perdeu o desfrute, perdeu o Pai e passou a viver como um escravo. Mas o Senhor Jesus, ele não veio primeiro para nos levar para o céu, mas ele veio primeiro para nos levar de volta para o Pai. Essa é a verdade básica do Evangelho. Ele veio nos fazer filhos, filhos amados. Hoje eu quero orar por você. Você tem um pai, você é filho amado. E eu quero que você volte para essa verdade, porque é ela, essa consciência de filiação, de paternidade, de um pai amoroso, bondoso, que está pensando coisas boas para você, é que tem o poder de transformar para sempre a sua vida. Vou orar por você, vou salvar essa live, pega o link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever, clica aqui, se inscrever e no final, vai lá no link da descrição, passa lá na loja, compra as promoções, abençoa a vida dos seus filhos, a sua vida e o meu ministério também, claro. Senhor, obrigado, eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu oro para que o Senhor dê a eles espírito de revelação, no pleno conhecimento da sua verdade, de que eles são filhos amados e que o Senhor é um pai amoroso e que eles não são escravos, por isso podem viver com confiança, segurança, propósito e alegria. Eu os abençoo com essa revelação, no nome de Jesus. Deus te abençoe, filho amado, fica na paz, filha querida.